Ao longo deste vídeo vamos analisar as capacidades do programa TreeCalc na parte de ligações metálicas. Para o efeito vou-me servir desta nave industrial que aqui está modelada e vou definir ligações entre os seus membros. De referir que o programa T-Connect pode ser adquirido e pode ser utilizado de forma independente do TreeCalc. Nesse caso teríamos que introduzir no T-Connect a geometria do nó, bem como todas as ações por hipóteses de carga, para que fosse analisado exatamente esse nó. Funcionando o T-Connect integrado dentro do TreeCalc será o ideal, uma vez que o programa reconhece logo a geometria do nó, bem como todas as ações que estão introduzidas e todas as combinações necessárias à análise do nó. A comprovação da ligação é feita de acordo com o Eurocódigo, utilizando, portanto, a comprovação pelo método dos componentes. Como é que se faz, então, a modelação e comprovação de uma ligação? É bastante simples. Vamos ao menu de geometria. Temos aqui uma função relacionada com ligações e vamos atribuir uma ligação nova a este pilar, ligando a esta viga que aqui está. E, portanto, aparece uma caixa de diálogo que me permite selecionar ligações do tipo soldadas entre pilares e vigas. Portanto, soldadas, uma ligação mais rígida, soldada diretamente no banzo do pilar. Aqui com umas chapas, portanto, uma ligação mais flexível. Mas essa ligação poderia ser também uma ligação aparafusada. Também aqui uma situação mais flexível utilizando uma chapa de canto, ou aqui uma situação mais rígida. E vamos, portanto, fazer uma modelação deste tipo. Faço aceitar e a partir de agora entro num wizard ou num assistente que tem 5 passos. Estão indicados aqui em cima esses 5 passos. E estamos exatamente no primeiro passo, que é indicar quais os esforços para os quais eu quero comprovar esta minha ligação. E neste caso eu vou pedir que os esforços são obtidos do cálculo da estrutura, portanto diretamente do TreeCalc. Além disso, o programa já me reconheceu a viga, ele assinala aqui a cor quando eu seleciono aqui a caixa, o pilar, que estão no nó, bem como o ângulo existente entre ambos. Cá está mais uma vez, quando eu seleciono aqui a caixa, aparece aqui a representação do que é que eu estou a introduzir aqui os valores. Depois, uma pergunta a nível do acabamento do pilar, se é em corte horizontal ou se é inclinado. Isto terá influência, por exemplo, se quisermos colocar aqui chapas de reforço da alma do pilar. Portanto, o facto de acabar com um corte horizontal ou um corte inclinado será uma condicionante para a colocação dessas mesmas chapas. E também se existe pilar superior ou não. Às vezes, em termos de modelo de cálculo, pode-se não querer colocar esse prolongamento e ele existir para fazer uma cobertura, para tapar, por exemplo, a inclinação da cobertura fazendo uma platibana. E, portanto, nós podemos aqui indicar como é que é a nossa estrutura. Vamos deixar esta situação definida assim. O passo seguinte do wizard tem a ver com a utilização da chapa, indicando aqui as dimensões. Reparemos que temos ali uma chapa com 360, eu vou colocar uma chapa bastante maior, estamos aqui a colocar uma chapa já com 480 mm, portanto 48 cm. Com a largura da própria chapa, reparemos que temos uma chapa com 272 mm, mas se eu quisesse que tivesse 280 mm, podia colocar, ainda tenho aqui folga, inclusive a nível do perfil. E a espessura da mesma chapa, portanto eu estou a trabalhar com uma chapa de 15 mm, mas se quisesse trabalhar com uma chapa de 5 mm, iria fazer essa correção e notava-se aqui logo no desenho também essa modificação. A distância da chapa ao bordo superior, portanto, temos aqui 72 mm, mas, por exemplo, se eu quisesse 100 mm, esta distância passava a ser maior. Eu vou deixar os 72 mm que estavam aqui colocados. Depois o diâmetro dos parafusos, vamos aqui escolher, por exemplo, um diâmetro de 18. O tipo de parafuso, vamos aqui meter um parafuso de 5.8. E se é um parafuso pré-esforçado ou não. Neste caso eu vou pôr que sim, que é um parafuso pré-esforçado. Depois temos a situação dos parafusos. Portanto, quantas filas é que existem acima do banço superior do pilar? Cá está, por cima do banço superior. Neste caso, uma fila a 36 mm de distância do banço. Cá está, do eixo do parafuso à parte superior do banço.
quantas filas é que existem abaixo. Cá está o programa, assinala aqui a bordo os parafusos que estamos aqui a selecionar. Também só uma fila de parafusos. Acima do banzo inferior a mesma situação e abaixo do banzo inferior eu vou colocar duas filas de parafusos que têm um distanciamento entre si, por exemplo, de 70 milímetros. E portanto cá estão as duas filas de parafusos aqui colocadas. Finalmente, informação relativa à distância destes parafusos ao eixo. Está com 82 mm, eu não vou mexer nessa situação. De qualquer modo, se pretendesse, 90 afastava mais do eixo, nós vamos deixar ficar os tais 82 mm. O passo seguinte do assistente está relacionado com a rigidificação deste nó. Portanto, nós temos um nó que corresponde a uma ligação rígida e queremos garantir exatamente que essa rigidez depois em obra, no modelo final, é realmente existente. E para isso podemos colocar rigidificadores horizontais no banzo superior, na continuidade do banzo superior e do banzo inferior. Podemos inclusivamente colocá-los mesmo no prolongamento, portanto em vez de serem horizontais com a inclinação dos banzos superiores e inferiores. E caso o nó, por exemplo, se fossem perfis maiores, este aqui não é um perfil muito grande, mas se fossem perfis maiores e necessitássemos, podíamos ainda rigidificar mais o nó através da colocação de rigidificadores oblíquos. Depois existem outras opções para tratar este nó, esta ligação. Imaginemos, por exemplo, que fazíamos um primeiro cálculo e tínhamos problemas de empenamento da alma deste pilar. Então, o programa permite-nos resolver essa situação através da colocação de uma chapa de reforço na alma do pilar. Essa chapa eu posso definir sempre as suas dimensões, por exemplo, a largura, bem como a altura. Imaginemos que queríamos uma chapa com 300 mm, seria uma chapa bastante maior, ou inclusive com 480 mm, portanto, o tamanho da outra chapa que estava introduzida. Mas vamos aqui meter uma chapa de 180 milímetros. E podíamos também indicar que queríamos essa chapa nas duas faces. Portanto, nesta face está colocada e se rodássemos o nó para o outro lado, iríamos também constatar que teria lá também a chapa. Se optássemos por uma face, só a face do outro lado é que teria exatamente colocado o reforço ao nível da alma do pilar. Se tivéssemos realizado o cálculo e o problema não fosse na alma do pilar, mas sim no banzo do pilar, também temos a possibilidade no programa Tricalc de resolver esse problema atribuindo chapas de respaldo no banzo, quer na zona superior da ligação do perfil, quer na zona inferior da ligação do perfil. E mais uma vez aqui podemos jogar também com as dimensões dessa mesma chapa. Por exemplo, se eu quisesse uma chapa maior, poderia aqui atribuir essa dimensão e ter uma chapa que abrangesse os três parafusos, ao contrário daquilo que estava definido anteriormente. Vamos aqui então deixar esta ligação com estas chapas de reforço para garantir maior estabilidade ao nível da alma e dos banzos do pilar. Finalmente, um outro aspecto que poderia ser reforçado na ligação, que o Tricalc permite também pormenorizar neste modelo, é a questão da existência de cartelas, ou seja, de reforços na viga. Esses reforços podem ser no banzo superior ou no banzo inferior. Aqui está bastante curto, eu vou meter isto com um comprimento e uma altura maior. E, portanto, aqui tínhamos colocado então esse reforço, essa cartela nesta zona aqui representada. Poderia inclusive corrigir alguma situação, por exemplo, o parafuso está muito perto, seria difícil de apertá-lo relativamente, e poderíamos, portanto, jogar também com a visualização que temos aqui ao lado para aprimorar a nossa ligação. Neste caso, por exemplo, vamos aqui colocar uma altura de 170, um bocadinho maior, para esta situação. E se quisesse voltar ao primeiro passo, onde se define o tamanho da chapa de extremo, e quisesse aumentá-lo para 500, portanto também poderia a qualquer altura saltar de passo do assistente para outro passo. Finalmente, as soldaduras da ligação. Portanto, se nós viermos aqui, estamos a falar
soldadura do banzo superior. Portanto, viermos aqui, ele assinala ali que é aquela soldadura. Se colocarmos aqui, iríamos ver que o programa coloca abordou a soldadura do banzo inferior. Neste caso, vamos aqui colocar a perspectiva para se ver ali exatamente essa situação. Da alma, da chapa de reforço, da cartela e da cartela inferior. E, portanto, se essas soldaduras são executadas em oficina ou são executadas em obra. Portanto, também podemos nós definir diretamente o valor da espessura em vez de deixar o programa fazer esse dimensionamento. Ora bem, com tudo isto, criámos aqui uma ligação bastante completa, com cartelas, com chapas de reforço do banzo, com chapa de reforço da alma, e como veem, o Tricalc tem vários argumentos para responder a problemas que existam na ligação. Vimos a questão da rigidificação com rigidificadores oblíquos e horizontais, vimos aqui o reforço da alma do pilar com chapas de alma numa face ou nas duas faces, e as chapas de respaldo, como aqui estão também representadas, além da cartela que aqui está. Terminada a ligação, passamos para o último passo do assistente, que seria a comprovação. Neste caso, o programa avisa-me que não existem combinações de esforços ainda realizadas, ou seja, eu não realizei o cálculo de esforços da estrutura e, portanto, ele não tem as combinações para mostrar aqui as comprovações, mas caso o cálculo da estrutura já tivesse sido realizado, iriam aparecer aqui todas as comprovações do Eurocódigo e, conforme eu fosse selecionando, iria aparecer aqui um gráfico de cores apresentando o aproveitamento de cada um dos componentes da minha ligação. Já vamos ver isso com mais pormenor. Concluir, e portanto reparem que esta ligação ficou atribuída ao pilar 6 e à diagonal 67. Okay? Neste caso, eu vou atribuir novamente esta ligação e reparem que ao fazer isso, agora aparece-me uma caixa de diálogo que me diz o seguinte: procurar a ligação seguinte que seja equivalente a esta ou atribuir a todas as ligações que existem na estrutura equivalentes a esta. Portanto, eu posso ir uma a uma, em vez de ter que andar eu aqui pessoalmente a fazer a verificação de onde é que estão ligações iguais, eu posso dizer procurar seguinte, e, por exemplo, ele está-me a colocar aquela a pescar, que é igual, e eu poderia fazer atribuir. Procurar seguinte, e ele mostra-me aquela que também é igual, e eu faria atribuir. Ou então dizia atribuir a todas, e reparem que ele encontrou todas as ligações equivalentes a esta e, portanto, poupou-me imenso tempo ao nível da definição dessas mesmas ligações. E aqui está a lista de ligações que estão incluídas. Portanto, tendo esta situação resolvida, poderia rapidamente pedir um cálculo automático em que inclui o próprio cálculo da ligação metálica. E, portanto, fazer aceitar. Neste caso tinha ativada a comprovação do sismo, portanto ele irá calcular o sismo, demora um pouco mais o cálculo, mas iremos então fazer a comprovação das ligações. E, portanto, existiam erros que teriam que ser corrigidos e que eu poderia, por exemplo, até detectar ou visualizar através da própria caixa que utilizámos há bocado. Portanto, temos aqui geometrias válidas, portanto não há nenhum conflito a nível de geometria no modelo que nós fizemos, mas não cumpre. Okay? E não cumpre porquê? Portanto, nós podemos fazer aqui modificar, ir ao último passo e cá estão as questões. A largura da chapa da alma do pilar é insuficiente, deveria de ser maior. A altura da chapa do pilar é insuficiente e a altura da chapa de respaldo é insuficiente. Portanto, estas eram três situações que eu deveria de corrigir. Relativamente às soldaduras, portanto, temos um aproveitamento de 832, com prova, portanto, temos aqui todas as comprovações do Eurocódigo, aqui referidas. A resistência à flexão mais axial também está correta. E, portanto, eu vou tendo aqui as comprovações todas, a placa de extremo à flexão, portanto, vou tendo aqui as comprovações todas para fusos à tração da fila 2, que é aquela que ali está. Portanto, vou tendo aqui todas as comprovações que foram sendo feitas e vou tendo aqui um gráfico que me indica exatamente que o máximo de esforço que existe aqui são 8%. Portanto, os problemas eram só de dimensões daquelas placas que teriam que ser corrigidas. Tudo o resto, como estamos a ver, passava e tinham os seus valores de aproveitamento bastante baixos. Também poderia confirmar, em vez de ser em percentagem, os valores atuantes e os valores resistentes
para cada um dos componentes e para cada uma das verificações que se estão a realizar, bem como a combinação que foi a condicionante dessa mesma verificação. Portanto, informação totalmente detalhada para que o utilizador possa saber o que é que se passa com a ligação e decidir em conformidade. E como já vimos, também temos muitas possibilidades de decisão, nomeadamente reforçando a chapa, a alma do pilar, o banzo do pilar, colocando rigidificadoras, colocando cartelas, etc. Portanto, um módulo bastante completo de ligações para os utilizadores do programa Trical.